Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista com a participação dos vereadores da Câmara Municipal de Tupã e convidados especiais com assuntos importantes, assuntos relevantes. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal, o vereador Eduardo Chigueiro, com um convidado muito especial. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Márcio Menegatti. Ele que é da Província Marcas e Patentes, uma empresa de Curitiba, para falarmos um pouquinho sobre marcas e patentes, o que consiste, como funciona todo esse processo para registrar uma marca, enfim, uma boa ideia. Então hoje vamos explicar um pouquinho para você que está acompanhando a nossa TV Câmara, não só para Tupã, mas também para toda a nossa região e também para o mundo, através das nossas plataformas digitais. Primeiramente, saudar o presidente da Câmara, vereador Eduardo Chigueiro. Presidente, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista, hoje com o Márcio Menegatti, que é um grande especialista, é uma autoridade na área, explicar um pouquinho sobre a questão de marcas e patentes. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Gostaria de primeiramente agradecer o padre Luiz Henrique, que conseguiu trazer o seu amigo Márcio Menegatti lá da cidade de Curitiba. Perfeito. E está falando um pouquinho da importância da marca e patente, uma vez que nós somos uma cidade do interior e estamos com uma ascendência no agronegócio e várias indústrias também de automação aqui na nossa cidade e também na nossa região. Então ele vai explicar um pouquinho para a gente começar a entender e começar ainda mais estar registrando as nossas marcas e levando não só o nome de Tupã a nível nacional, mas principalmente internacionalmente. Perfeito, presidente. Agradecer mais uma vez ao padre Luiz Henrique, que inclusive hoje está também nos bastidores, como assessoria de imprensa, também registrando aqui. Um abraço ao nosso padre Luiz Henrique, que já esteve aqui, inclusive, na TV Câmara. Márcio, seja bem-vindo à cidade de Tupã, à nossa TV Câmara, a convite do presidente Eduardo Chigueiro, falando sobre marcas e patentes. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Obrigado, presidente. Obrigado ao padre. É um prazer enorme estar dividindo aqui com vocês alguma experiência no assunto aí de propriedade intelectual. Bom, Márcio, a gente ouve muito nos veículos de comunicação, marcas, patentes, e muita gente não sabe o que consiste realmente. Primeiro explicar o que é uma marca, depois a gente vai entrar um pouquinho na questão da patente. E como disse o presidente, a nossa região tem uma vocação muito forte para o agronegócio. E a gente sabe que tem boas ideias, tem muita gente que realmente é criativa, pessoas que realmente têm grandes ideias e que de repente tem essa ideia, não sabe como registrar, a vantagem de ter um registro nos órgãos competentes. Então é legal a gente explicar um pouquinho sobre isso. Mas vamos iniciar o nosso bate-papo explicando primeiramente o que consiste uma marca, só para que a pessoa entenda. Tá bom. Uma marca é tudo que você divulga um produto ou um serviço. Tá? Esse serviço é feito através de um órgão federal, que é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Esse é o órgão competente que regulamenta toda a parte de registro de marcas e patentes. Certo. Então, uma vez que uma empresa nasce, como uma criança, tem que registrar o nome. E o que seria interessante também para uma empresa, não ter nenhuma surpresa desagradável no decorrer do processo, no decorrer do caminhar da empresa, seria fazer o primeiro passo, seria o registro da marca. Então a empresa se constitui na junta comercial e às vezes as pessoas confundem, acham que a constituição na junta comercial já traz essa proteção da marca. E não. Na verdade, uma vez feita a constituição, o segundo passo é fazer o registro perante o INPI. Bom, e a pessoa tendo uma marca, procurando a junta comercial, enfim, essa marca, logo na sequência, a pessoa vai criar, de repente, uma identidade visual, a pessoa quando bater o olhar, bater o olho naquela marca, nossa, eu sei que aquela marca é tal empresa, quer dizer, aí já começa um momento de criação para identificar aquela marca. Exato. Na verdade, no INPI existem 6 tipos de marcas que você faz o registro. Marca nominativa, figurativa, mista, tridimensional, coletiva e certificação. Vamos explicar um pouquinho de cada ponto desse. A marca de certificação, quando você certifica um produto de boa qualidade, como a BIC, algo assim. Sim. Coletiva, quando é OAB, são grupos. Okay. Tridimensional é quando você tem um elemento, uma garrafa que você vê de vários ângulos. Okay. E as 3 mais usadas são a nominativa, figurativa e mista. A nominativa é quando você tem um nome apenas datilografado, ou seja, você ainda não tem um estilo de letra e nenhuma figura acompanhando. Okay. A figura é quando você só tem
a figura, né? Só a imagem, um personagem e etc. E a mista é quando você tem os dois ao mesmo tempo, que você protege tanto o nome como a figura pelo mesmo custo. Você pode entrar com uma marca mista. Olha só, são coisas que de repente, né, presidente, muitas pessoas nunca se atentaram e, claro, a partir de hoje vão se atentar, vão começar a focar nisso e até a título de orientação à população, né? Porque a pessoa tem aí esses vários pontos que podem se atentar na questão da figura, na questão do nome e se proteger acima de tudo, né, da sua criação, da sua invenção. Isso, acho que como exemplo ali nós temos a marca Que Bom, que lá no passado, quando ela foi vendida, o capital, a estrutura que a empresa tinha, era um valor bem baixo, mas a marca, o nome da Que Bom que elevou o valor comercial ali quando essa outra empresa aí incorporou ela. Então, acho que o Marcelo poderia estar explicando melhor nessas questões. Muito bem colocado pelo presidente o poder que uma marca tem, porque tem marcas que a gente sabe, eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Alguns anos atrás, eu fui para Israel e não adianta. A gente vê uma marca conhecida de um refrigerante, por exemplo, determinado refrigerante, não adianta. Isso aí a pessoa já busca, né, conhece, é uma coisa mundial. E fora refrigerante, mas temos marcas aí que realmente têm um poder, né, a pessoa bate o olho, confia naquela marca, quiser, cria, né, não uma parceria, mas as pessoas confiam naquela marca, são adeptas daquela marca, compram somente aquela marca. O presidente citou aqui o poder de um valor agregado somente pela marca. Isso é verdade. Isso, nessa era digital, fica até mais claro aí da gente entender, né? Quando a gente pega, às vezes, empresa que tem vários patrimônios, e às vezes tem outras que tem menos e vale mais, como na era agora dos aplicativos de transporte, para locação de imóveis. Então, quando a gente vê algumas avaliações sendo reveladas aí da empresa, o maior valor é o valor da marca. E às vezes isso, lá no início, acaba sendo, assim, talvez um pouco esquecido ou mal orientado. Por isso nós estamos aqui para divulgar, porque eu acho tão importante para a nossa região, né? Eu sou natural de Tupi Paulista e o Oeste Paulista tem grandes empresas, o agronegócio está assim, em alta, e é tão importante essas informações para que todo mundo possa estar protegido, estar informado, e Tupã é uma referência dentro do nosso Oeste Paulista. Bom, a gente falou um pouquinho não, você foi muito bem claro na sua explanação, na sua explicação quanto a marcas. Agora vamos falar sobre a questão da patente. Porque assim, a pessoa que de repente tem uma boa ideia, né, desenvolve um produto, tem uma boa marca, né, tem qualidade naquilo que foi criado, desenvolvido, a pessoa buscando uma patente, ela tem uma proteção. Você vai falar um pouquinho mais sobre isso. Porque o risco de você não patentear essa invenção, enfim, de repente alguém ter algo parecido, ou de repente falar que criou primeiro, patentear primeiro, e você que de repente perdeu tempo perdeu o time, né? Aí começa a entrar uma questão judicial, discutir, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da importância dessa patente, o que consiste a patente e também a importância dela. Tá bom. Então, na realidade, patente eu classifico, para melhor entender, como 3 tipos, né? Temos a PI, que é patente de invenção, algo que nunca foi desenvolvido, a pessoa foi lá e chegou nesse desenvolvimento, aí é patente de invenção. MU, que é o modelo de utilidade, é algo que já existe, a pessoa foi lá e fez uma melhoria. Aprimorou ali. Exatamente. E nós chamamos aí que é um registro industrial, que é a DI, é um design, tá? Então isso também seria as 3 que nós mais fazemos aqui no Brasil. Na verdade, como que funciona? Quando a pessoa inicia um projeto, ele traz uma solução para o mercado. O processo é feito uma pesquisa internacional, porque ele não pode ir, por exemplo, no Japão, ver algo lá funcional e ainda que não chegou no Brasil e chegar aqui e fazer essa proteção. Não existe. O registro ele é válido no mundo inteiro. Obviamente que você tem um período para poder nacionalizar em outros países, porém, você não pode pegar, a invenção tem que ser inventada e não copiada, e não descoberta em outro local e trazido para cá. Então, fazemos um levantamento sobre essa invenção
E caso não tenha nada idêntico ou parecido, inicia-se o processo. A patente ela não tem uma renovação, diferente do que a marca, né? A marca, cada década você faz uma renovação. Ok. E a patente ela tem uma validade, né? Que dependendo a patente 20 a 15 anos. O que é 20 seria PI, o que é 15 é MU. O que acontece? Depois desse período, ela cai em domínio público. Todo mundo pode fabricar sem pagar nada de royalties. Até o órgão entende que é um período suficiente para que tenha evoluções naquela área e aí fazendo novas proteções. Então, expirado esse prazo, você falou que cai em domínio público, mas a pessoa, de repente, já não tem como renovar isso, tipo assim, uma exclusividade, uma criação dela e não quer que ninguém copie? Não pode ser renovado patente. Porém, às vezes a pessoa fala, olha, eu fiz esse equipamento e durante esses anos eu melhorei ele nesse ponto. Aí ele faz uma nova melhoria sobre aquilo Esse lá. aprimoramento, essa melhoria naquele ponto. Exatamente. Perfeito. E a gente sabe também que, por exemplo, né, presidente, aqui em Tupã nós temos grandes empresas, grandes marcas também, inclusive que exportam, né, para o mundo. Você está aqui um exemplo de um empresário aqui que trabalha com caminhões, que desenvolveu ali uma tecnologia, num eixo a mais no caminhão, que inclusive caminhões do Brasil inteiro vêm, né, fazer esse trabalho aqui na cidade, né, e já tem até pessoas que copiaram, mas o primeiro ele patenteou, acredito que tenha patenteado. Então, quer dizer, Tupã, como o senhor disse, tem muita gente que realmente, bons inventores, criaram uma tecnologia diferente, produtos diferenciados e que, né, de repente, lá atrás, foram os pioneiros nesse sentido, né, de patentear, de buscar aí a regularização dessa marca. Isso, você comentou aí do Chiquinho da Super Sim, Truck, exato. realmente ele teve esse dinamismo, conseguiu implementar os 4 eixos aí nos caminhões. Hoje está saindo praticamente de fábrica, de uma ideia que partiu aí. Daqui? Na verdade já existia isso no passado aí nos caminhões Alfa Romeo. Sim. Isso depois acabou parando a fabricação desses caminhões e ele acabou desenvolvendo os caminhões mais modernos, que hoje praticamente todos estão saindo já de fábrica. Sim. Com o 4º eixo. E aqui em Tupã nós temos também a criação do espelho, que se coloca na esquina para você ver o trânsito ali. Então, foram várias invenções que saíram aqui da nossa cidade, que tá aí, ganhou o mundo aí, levando o nome da nossa cidade. Né? Ô Márcio, antes de a gente encerrar aqui o primeiro bloco, vamos falar um pouquinho as áreas, né, que normalmente têm se destacado mais, né, os ramos, aí, os segmentos que têm se destacado mais, né, na entrada de documentação para pedir patente, em criações, enfim. Na verdade, o agronegócio está em alta, acho que o que mais se destaca hoje. O que mais está se destacando. Mas atrás dele vem indústria, né, em geral. Né? Então, na realidade, seja onde for, qual o segmento, o importante, falando sobre patente, é toda aquela invenção que traz uma solução que hoje não existe no mercado, ele tem que ser patenteável. Né? Às vezes a pessoa aguarda ter um resultado financeiro melhor e depois ele acaba tendo um problema sério lá na frente. E a mesma coisa com a marca, né? Então, às vezes as pessoas investem no imóvel, no uniforme, enfim, em mídia, destaque e às vezes acaba esquecendo de fazer o registro da marca. E é muito barato pelo período que te dá a proteção. Então, às vezes, antigamente as pessoas achavam que era um luxo. Hoje não, hoje é uma necessidade mesmo. Que bacana. Bom, nós estamos hoje recebendo aqui o nosso querido Márcio Menegatti, da Província Marcas e Patentes, da cidade de Curitiba, falando um pouquinho sobre marcas, sobre patentes. A gente vai falar um pouquinho também, no segundo bloco, sobre os custos, né? Se é um investimento muito alto nesse sentido, né? Para que você que, de repente, tem uma boa ideia, né? Você pode, inclusive, buscar aí, a gente vai falar um pouquinho dos caminhos que você deve procurar para poder registrar sua marca, enfim, aí ter aí, né, benefícios, uma tranquilidade nesse sentido de poder trabalhar com a sua marca sem o risco que alguém a copie. Daqui a pouquinho a gente retorna então com o presidente Eduardo Shigueiro e também com o Márcio Menegatti falando sobre marcas e patentes aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.